Seja bem-vindo ao seu curso de psicanálise clínica. Sou o professor Rogério de Souza. Estou trabalhando com você a teoria psicanalítica, tá bem? Na aula anterior, quer dizer, na quarta aula, nós deixamos ali expresso para vocês que é necessário se fazer um link entre os dois objetivos da psicanálise, os 5 princípios da psicanálise e as 5 premissas. Estas 3 últimas aulas, elas são muito importantes porque nós precisamos linkar os conceitos das 3 primeiras aulas. Por isso, se você tem aí o seu bloco de anotações, deixa ele fácil, tá bem? Espalha ele sobre a mesa, utiliza os monitores que você tiver, o seu notebook, o seu tablet, o seu dispositivo móvel, tudo para que você possa apreender os conceitos que nós estamos passando juntamente com as ilustrações, tá bem? Vamos fazer o link das 5 premissas da psicanálise? A primeira delas: existe um inconsciente dinâmico. Isto é, ele não está engessado, estático, parado, mórbido, morto. Ele está dinâmico. Segundo, existe uma sexualidade infantil. Lembre-se que nós somos fruto de uma relação íntima entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe, e assim nós viemos a esse mundo, por causa de um ato sexual entre essas duas pessoas, papai e mamãe. E agora chegou a nossa vez de atualizarmos a matéria, e a gente já começa a atualização na infância. Terceiro, o núcleo da neurose, sabe aquele caso que nós estamos tratando aqui, o caso do terror noturno? O núcleo da neurose é o complexo de Édipo. Nós não trabalhamos, mas vamos trabalhar o complexo de Édipo, mas já estamos trabalhando o complexo de Ícaro, tá bem? A neurose do adulto, esse adulto que nós estamos tratando aqui, que está sofrendo de terror noturno, a neurose do adulto é a repetição da neurose infantil. Deveria ter sido resolvido na primeira ou na segunda infância, não foi resolvido, não foi resolvido na adolescência e está carregando isso aí para a vida adulta. Quinta premissa: o indivíduo adoece com a diminuição da capacidade de amar. Você tem aqui o complexo de Ícaro, que nós falamos para você. Temos o complexo de Édipo, que vamos falar ainda. E aí você vai ter o desenvolvimento do complexo de inferioridade. Isto é, a incapacidade de amar faz com que a pessoa adoeça. Vamos retomar aqui do ponto que nós paramos anteriormente, que é a nossa tese. Em tese, o terror noturno que veio parar em nossa clínica, que veio parar em nosso ambiente de trabalho, em nosso consultório, em tese, esse terror noturno, ele é um fenômeno psicossomático. Esta pessoa que está aqui perturbada do jeito que você está vendo na cena, que não consegue dormir, vai-se a paz. Esta pessoa está sofrendo de terror noturno, que é apenas um fenômeno psicossomático. O inconsciente precisava mandar o recado. E a melhor maneira que ele encontrou para mandar o recado é perturbando a pessoa durante o sono, para que as pessoas que estão próximas percebam que tem uma anomalia psíquica ali que precisa ser resolvida. Esse terror noturno é um fenômeno psicossomático por meio do qual o id está expandindo uma fascinação reprimida. É o mito de Ícaro. Lembra que nós falamos aqui do mito de Ícaro? O que nós temos aqui? Nós temos a primeira das premissas. O inconsciente, ele é dinâmico. Mesmo que você não esteja o tempo todo pensando nas suas neuroses, nas suas frustrações, nas suas angústias, nos seus traumas, não significa que eles foram vencidos. Eles estão reprimidos, recalcados. Eles estão cerceados pela barreira que existe entre o consciente e a inconsciência. E o pré-consciente não tem essa habilidade de chegar lá no inconsciente, tirar tudo desse buraco negro e colocar aqui para você ficar pensando sobre ele. Você só sabe que tem alguns bloqueios, alguns transtornos, mas não sabe qual que é a origem. A premissa que nós estamos trabalhando, que é a primeira, é a seguinte: o nosso inconsciente, ele é
dinâmico. Ele está com esse negócio remoendo lá. Nossos psiquismos, e você veja só que nós utilizamos aqui pronomes que demonstram nós. É nosso. É de toda a humanidade. É de cada um de nós. De você e dos seus pacientes também. Lembrando que nós temos estimativas. 70% de pessoas que vão se resolvendo e 30% de pessoas que precisam do auxílio de um profissional da área da psicanálise. O que nós estamos pensando aqui? É que lá dentro do interior, e estamos usando uma metáfora, lá no interior do nosso inconsciente dinâmico está aprisionado o nosso id, está aprisionado o nosso ego, que vez por outra tem acesso à consciência, e o nosso superego, que vai fazer aí a mediação do vou, não vou, quero, não quero, posso, não posso. Só que lá no núcleo do nosso inconsciente existe o que Sigmund Freud identifica como o motor propulsor de toda a nossa psique, que é a libido. Essa personagem que você está vendo aqui, ela está acorrentada. E aqui está escrito libido. Eu quero me realizar. Eu quero me expandir. Eu quero me existencializar. Eu quero deixar de ser id para me tornar ego. E não só a ponta do iceberg. Eu quero ser a expansão total do ego. Quero sair desta cadeia. Trabalhe com isso aí. Tome nota também, deixa isso aí na mão. A primeira das premissas é de que o inconsciente não está dormindo, enquanto que o consciente está em stand-by. O inconsciente, ele é 24 horas durante toda a nossa existencialidade pulsando, tá bem? Ele é pulsilânime, ele é impulsivo, ele é pulsionador, ele é latejante, ele fica batendo para ver se ele consegue se expressar. E ele precisa se expressar, como nós não estamos dando muita pelota para ele, porque 70% de nós já se resolveu, ou está se resolvendo, ou está se recalcando, ou está se reprimindo. Mas tem 30% de nós aí que fala, não, eu não consegui me resolver com esse negócio. Aí nós vamos para a segunda premissa. Qual que é a segunda premissa da psicanálise? Existe uma sexualidade natural em cada um de nós, e essa sexualidade ela já começa a se manifestar em nossa infância. Nascemos meninos e meninas. Ponto. Essa é a identidade biológica da nossa sexualidade. Meninos e meninas. Nós não queremos entrar aqui nos méritos também das identidades de gênero. Isso aí é assunto para outra pauta, outra instância. Fato é, crianças têm sexualidade. Não é a sexualidade do adolescente. Não é a sexualidade do jovem. Também não é a sexualidade do adulto. Cada um tem que ser respeitado conforme a sua faixa etária, a sua evolução, tanto biológica, quanto também psicológica e fisiológica. As crianças estão mantidas dentro de um corpo de criança, com uma psique de criança, e estão sendo tuteladas pelos adultos. Não dá para inserir a sexualidade do adulto na criança. Isso aí tem que ser evoluído justamente com o crescimento que ela vai ter. Não significa que ela não tenha. Ela tem. Veja aqui na imagem. Esta menina está voando. Aqui está representando a sexualidade dela. Aqui ela tem. E depois na cena aparece aqui um menino que também está voando ao lado e que não compreende. Por quê? Uma é a sexualidade desta menina e outra é a sexualidade deste menino. Cada um voa na sua própria altura. Isto é, cada criança tem o seu próprio desenvolvimento da libido. Você lembra aqui da cena anterior? Aqui está a Lisa, ela representando a libido. Cada um deles vai atualizar a sua libido conforme for evoluindo, crescendo, amadurecendo.
absorvendo os valores. Temos a consciência trabalhando, temos a família trabalhando, temos a sociedade trabalhando. Significa o quê? Que essa criança precisa ir amadurecendo para ela manter o seu equilíbrio psíquico. Não dá para adiantar o processo. E a curiosidade? Bom, a curiosidade está latente na natureza dessas crianças. Veja só, esse menininho e essa menininha, eles estão espionando para dentro das suas fraldas. É, é diferente. Essa curiosidade, ela também está ali na natureza das crianças. A libido está se atualizando para essa faixa etária, para essa faixa da existencialidade, e por isso nós temos que tanto respeitar quanto entender e compreender. Nunca adiantar o processo. Nunca adiantar, mas também nós não podemos bloquear. Nós também não podemos refrear. A melhor maneira de se tratar com esse assunto, você que vai tratar com crianças que vão ter aí o despertamento da libido, às vezes em estado acelerado, quer dizer, aquela precocidade, a melhor maneira de se tratar é naturalizando um fenômeno. Isto é natural, naturalmente infantil, naturalmente humano. Nesta fase, a curiosidade toma conta. Agora você imagina aquele nosso paciente que sofreu um terror noturno. Nós estamos linkando ou trabalhando com a hipótese, a tese, de que ele teve uma fascinação. Só que a fascinação dele foi bloqueada, foi cerceada. Ele não teve a satisfação da sua libido. Estamos tentando descobrir quando foi que ele foi existencialmente castrado em sua fascinação. Quando é que ele foi existencialmente frustrado de tocar o sol, assim como aconteceu com Ícaro? Você é o psicanalista, você é o especialista, você que tem a tese, você que tem a teoria, você que estudou e se preparou para poder auxiliar essa pessoa que está sofrendo de terror noturno. O problema não é o terror noturno. Qual que é o problema? É o inconsciente, é ele que está latejando e agora está deixando patente. E se isso não for tratado, pode evoluir para um quadro mais perigoso, um quadro mais crônico. O que nos leva aqui para a terceira premissa da psicanálise, que é a premissa do complexo de Édipo. Vocês conhecem esse mito. Todo proponente à psicanálise conhece esse mito. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele se apropriou deste mito. E ele disse o seguinte: todos nós, isso aí não tem exceção, todos nós temos o complexo de Édipo. Todos nós. O que diz o mito? Ele não contou o mito todo, ele não pegou a parte toda do mito, porque nós estudamos o mito por inteiro, mas a gente aplica as particularidades conforme as necessidades. Por isso que o Freud ele disse o seguinte: olha, o complexo de Édipo é isso. O filho, ele tem ciúmes do pai, porque o pai, ele possui o objeto de desejo do filho. Alguém vai dizer o seguinte: opa, isso aí é incesto. Então você quer dizer que o menino, ele está desejando sexualmente a mãe, ele vai praticar o incesto? Não é isso. É que o inconsciente, ele está trabalhando essa questão. Por quê? Porque a criança é amamentada pela mãe. A criança ela foi gerada na mãe. Sai da mãe. O cheiro é da mãe. A voz é da mãe. O toque é da mãe. E ele não tem consciência de que tem um proponente chamado pai que vai fazer a separação. Só que ele vai assimilando. Quando esse homem chega, eu perco a minha mãe. Toda vez que esse homem chega do trabalho, a voz dele entra pela casa, a voz dele é mais potente do que o meu choro. E por isso eu preciso chorar mais alto, porque ele está tirando a atenção da minha mãe para ele. Deve ser o meu adversário. O mito de Édipo trabalha isso. Vocês sabem que no mito, o Édipo ele mata o pai e se casa com a mãe e gera filhos da mãe. Quando por fim ele descobre o que aconteceu, arranca os próprios olhos,
se emascula para que haja uma sublimação do pecado que ele cometeu. Esse aí, sumariamente, é o que aconteceu com Édipo. Não vamos entrar nos pormenores de que Édipo não sabia que era o pai, Édipo não sabia que era a mãe. Isso aí a gente não precisa entrar nesse pormenor. Nós vamos selecionar no mito aquilo que a gente vai fazer uma aplicação para o nosso caso. E o Freud vai dizer o seguinte: existe um complexo de Édipo em cada um de nós. Nós queríamos que a nossa mãe fosse eternamente a nossa mãe, somente nossa. Sentimento de posse. Uma posse do objeto que eu desejo. Mas eu tenho aí meu pai. E toda vez que meu pai chega, a voz dele é melhor do que a minha. Toda vez que o meu pai chega, a atenção é para ele. Toda vez que meu pai chega, a minha mãe se ausenta. Por isso eu choro. Por isso eu grito. Por isso eu esperneio. E eu vou desenvolvendo essa minha birra, essa minha marra, porque eu descobri que é o meu mecanismo de defesa e de manipulação. Eu descobri isso conscientemente? Não, inconscientemente. Agora, a mãe é esperta. A mãe é sabida. Ela sabe muito bem a diferença entre o seu marido e o seu filho. E por isso, ela vai dar a predileção do marido para o marido e a predileção do filho para o filho. Ela vai divisar isso na sua consciência e vai divisar isso também na sua tratativa com os seus familiares. Só que a criança não percebe isso. E ela vai continuar desenvolvendo. Essa é a libido da criança, que está se desenvolvendo. Ela vai continuar desenvolvendo o complexo de Édipo até que ela vai desenvolver até múltiplas personalidades. É um psiquismo. Na cena que você está vendo aqui, nós temos a fenomenalidade de um menino que ele se veste com as roupas da mãe. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que ele quer ocupar o lugar da mãe no seio do pai. Isso por quê? Porque tanto acontece de um lado quanto acontece do outro. Eu falei o menino, pode ser a menina. Eu falei a mãe, pode ser o pai. Essa é a complexidade, o complexo. Não é apenas uma simplicidade, é uma complexidade. Estamos falando que a sexualidade humana não é uma coisa que se resolve na ponta da caneta, com meia dúzia de regras e tabus. A sexualidade humana, a sexualidade infantil, a sexualidade que envolve a fase da puberdade, da juventude, não se resolve simplesmente com regras de certo e errado. O inconsciente nem entende essas regras de certo e errado. Ele tem uma libido pulsante, ele queria uma satisfação que não está lhe sendo negada. E aqui você está vendo uma exemplificação, tá bem? Esse menino, ele se identifica como sendo a mãe, por isso ele veste a roupa da mãe, porque ele quer ocupar o lugar da mãe no seio do pai. Como assim? É que ele quer ocupar o espaço que lhe foi tirado. Ele foi tirado pela união conjugal. Isso nos leva para a próxima premissa. A premissa da repetição das neuroses. Você está vendo o cérebro pulsando aqui? Dá para perceber a presença do id, do ego, do superego. Dá para perceber aqui a consciência. Dá para perceber os impulsos, a instintividade, as reclamações que o id está fazendo porque ele está cerceado. E isso desde o nascimento, desde a concepção. Ora, que cena que nós temos aqui? É a cena do menino que ele quer ocupar o lugar da mãe. Desde quando isso aí? Desde pequeno. Conseguiu? Não conseguiu. Foi reprimido? Foi reprimido. E depois? Depois ele vai perceber que existem outros casais na sociedade. Não é só o pai e a mãe dele, é o pai e a mãe de todo mundo. Existe um padrão na sociedade. E esse padrão comporta que um pertence ao outro e uma terceira pessoa ali, ele é indesejado. Se tem uma terceira pessoa, pode ter certeza, há predileção para um e existe rejeição para outro. A sociedade nos dá esse modelo. Esse modelo de um
para o outro. Uma terceira pessoa aí, ele é exógeno. Ele não entra no molde que a sociedade apresenta para nós. E aquela neurose que a criança tinha desde o berço, ela vai se repetindo quando ele vai observando. Pronto, está ficando neurótico. Ele fica sempre neurótico. Aqui existe aquelas pessoas que se tornam exclusivistas, quer dizer, como ela não quer perder o ibope, ela não quer perder a audiência, ela não quer perder a atenção, por isso ela vai se tornar exclusivista. Ela vai tanto expressar isso nas suas roupas, o tipo de roupa que ela utiliza, a forma como ela anda, o corte de cabelo, enfim, ela vai chamar a atenção de alguma maneira. Olhem para mim, eu cheguei, eu existo. E se isso for frustrado? E se isso for frustrante? Essa premissa diz que a neurose ela se repete. Tradicionalmente nós falamos dos gatilhos. Sempre tem alguma coisa que traz de volta aquela neurose que foi sufocada e que está aprisionada dentro do inconsciente. Ora, essa pessoa ela pode cair em depressão. Pode, não necessariamente. Ela pode ter um pré-estágio da depressão. Fica deprimida, fica melancólica, fica retraída. Sempre, nem sempre. Mas isso aí já está psicossomatizado, fenomenalizado. As pessoas que convivem com essa pessoa que tem estas neuroses, quer dizer, a gente percebe, você percebe, aquele é o neurótico, aquela é a neurótica. Neurótico com tudo? Não, com algumas coisas. Essas neuroses pode ser, por exemplo, com a questão da organização, pode ser, por exemplo, com a questão da limpeza, da iluminação, da penumbra, sons, ruídos. Imagina só a criança que vai crescendo num lar onde os gritos são palavra de ordem. Não há diálogo, não há conversa, só há gritos e ordens e palavras de ordens, xingamentos e pronúncia de palavras nocivas, que a gente chama de tóxicas. Ela também vai gritar quando ela crescer. Não necessariamente. Porque ela pode introjetar aqueles gritos e ela vai ficar reprimida. Toda vez que ela ouvir um grito, ela se encaramuja. Ela se fecha. Ela se deprime. Quer dizer, não precisa repetir o padrão. O inconsciente de cada um de nós faz uma catalisação dos nossos traumas. E como é que ele vai manifestar, fenomenalizar esses nossos traumas? Aí também existem N neuroses, N maneiras. O que nos leva para a quinta premissa, que é essa daqui. A premissa da incapacidade de amar. Estamos preparados para o amor? Sim. Nós vamos ver aqui na próxima aula, nós temos o Eros. Na libido está programado o amor. Eros, o deus do amor. Que tipo de amor? O amor que pega fogo, o amor que põe fogo, o amor que incendeia, o amor que enlouquece, o amor que desafia, o amor que se apropria. Isso é o Eros. É o amor em toda a potência, em toda a sua manifestação existencial, passional inclusive, e isso aí já vem programado em nossa natureza. Está lá, a libido vai ter que buscar a satisfação desse desejo, do Eros. Agora, a criança já foi afastada da mãe por causa do intrometido do pai. É assim que o inconsciente vai trabalhando esta oposição. Mas a criança acaba sublimando, descobre que ela também tem um lugar na casa que não é o lugar do pai, é o lugar dela. Aí chega um irmão, chega uma irmãzinha que toma o lugar dessa criança. Se nós não sabemos educar os nossos filhos, quer dizer, conscientemente deixar cada espaço para cada um deles e pegar o lugar de um e colocar no outro, também nós estamos alimentando esta incapacidade de amar. E conforme vai diminuindo essa capacidade de amar, a pessoa não consegue expressar. Nós vamos trabalhar daqui a pouco, na próxima aula, Eros, e vamos trabalhar também Thanatos. Quem que é o Thanatos? É a morte do amor. O amor que não se satisfaz, o amor que não se sublima, o amor que não se realiza, quer a morte. Busca a morte, anseia pela morte, a extinção.
o desaparecimento, a anulação. É porque é uma dor que não passa, mas entende-se pelo mito de Thanatos que a morte finaliza a dor. Vamos trabalhar isso na próxima aula. Falei para você manter o seu bloco de anotações à mão, tá bem? Para te ajudar. E aqui está o símbolo desta incapacidade de amar. Coração partido. E não tem esparadrapo que resolve a situação. Nós somos todo libido, mas essa nossa libido, ela se atualiza. Lembra que nós falamos isso aqui na aula anterior, falando de Aristóteles? Nossa libido não é só uma pulsão para o ato sexual. Se atualiza, se modaliza, sabe? Ela se dinamiza, mas precisa dessa expansão. Bom, quando ela se expande muito e não é correspondido, aí você vai ter o coração partido e aqui você tem a representação do coração que sangra. Aí você fala o seguinte, por que essa pessoa ela é tão fria, calculista, distante, isolada, calada? O que foi que aconteceu? Lhe negaram amor? Não é que lhe negaram amor. É que o amor que ela ofereceu não foi abraçado. O amor que ela ofereceu foi reprimido, foi recalcado. Ele foi recondicionado, jogado para baixo do nível da consciência. É o jeito que aquela pessoa sabe amar, ou ela aprendeu a amar. E nós temos um padrão de manifestações de quem ama e de quem não ama, e essa pessoa não se enquadra, não se encaixa. De acordo com a tese que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos avançar um pouquinho a nossa aula agora. Qual que é a nossa tese? Essa pessoa, com essas 5 premissas que eu falei para você aqui, ela está sofrendo de terror noturno. O problema não é o terror noturno, é o recalque, é a repressão, é que o inconsciente foi bloqueado. E agora esse inconsciente está dizendo o seguinte, olha, eu gostaria de falar, eu queria falar, mas eu não tenho palavras para falar com vocês aí em cima. Então eu vou chacoalhar o corpo dessa pessoa enquanto ela dorme, eu vou colocar ela de pé. Ela vai falar dormindo, ela vai gritar dormindo, ela vai chorar dormindo. E quando ela acordar, ela não vai lembrar de nada daquilo que ela fez. Não é sonâmbulo. A gente viu aqui que é uma parassonia, é um distúrbio do sono. Às vezes a gente vai para a sociedade e você vê uma pessoa que está todo mundo ali, sabe? No linear, no dia a dia, na conversa, no diálogo. Aí de repente, uma pessoa que você vê meio comedida, ela começa a se expandir. Ela vai se expandindo e ela vai se destacando. E por que ela está se destacando? Também é uma manifestação do inconsciente. Psicossomatizando, colocando o corpo para expressar aquilo que está inculcado dentro da pessoa, no inconsciente. Ser extrovertido, a gente acha que é o máximo da sociedade, mas nem sempre. Ser extrovertido pode ser justamente o inverso da moeda. Esta mesma pessoa que lá numa balada, diante de todos, diante da câmera, ela é extrovertida, parece que ela é muito sociável, muito divertida, quer todo mundo estar perto dela. Quando essa pessoa ela entra no recôndito da sua existência solitária, real, só ela com ela mesma, olha aqui ela entrando para dentro da sua caixa, fechando a porta e ficando com ela mesma. Esse aqui é o estado do introvertido. Em estado de consciência, extrovertido, conversador, expansivo, comunicador, alegre. No seu inconsciente, introvertido, fechado, triste, angustiado, sem saber de onde veio e para onde vai e o que fazer. É por isso que nós falamos que é necessário se fazer um link. Um link entre o quê? Os objetivos da psicanálise, as premissas da psicanálise, essas 5, e os princípios. Os objetivos, os princípios e as premissas. Quais são os objetivos da psicanálise? Liberar materiais inconscientes, anti-inacessíveis, de modo que se possa lidar com eles
conscientemente. Segundo, revelar os complexos reprimidos por causa do desprazer e que produzem sinais de resistência ante as tentativas de levá-los à consciência, finalizando assim a sua ação sobre o indivíduo. E agora nós vamos para os princípios. Os 5 princípios da psicanálise. A energia psíquica, que é a libido. As pulsões ou instintos básicos, a vida, eros e morte. A existência de fatores inconscientes determinantes do comportamento humano. A ambivalência e a catexia. Lembrando que nós temos aqui as 5 premissas da psicanálise. Já trabalhamos. Existe um inconsciente dinâmico. Existe uma sexualidade infantil. O núcleo da neurose é o complexo de Édipo. A neurose do adulto é a repetição da neurose infantil. O indivíduo adoece com a diminuição da capacidade de amar. Como nós já trabalhamos as 5 premissas, agora nós vamos trabalhar os 5 princípios. Já trabalhamos os 2 objetivos e agora vamos trabalhar os 5 princípios. Bom, aqui está nossa tese. Nós temos o nosso amigo Ícaro, e esse Ícaro abriu as suas asas, foi porque ele queria se apossar do sol. Como assim? Ele estava fascinado. Aquele terror noturno que nós estamos trabalhando aqui, a causa daquele terror noturno é uma fascinação que foi reprimida. Da mesma maneira como a fascinação de Ícaro foi reprimida pelo sol. Opa, peraí, eu não sou objeto de posse. Você não vai me possuir. Vou sim. Eu vou me tornar uma fênix. Você vai ver se eu não vou me tornar uma fênix. Porque ele queria uma evolução da sua existencialidade. A fênix não seria derretida pelo sol. Ela não teria a extinção da sua existencialidade pelo sol. Só que o Ícaro não era a fênix. Queria ser, mas não. A fascinação tomou conta dele. Eu vou terminar deixando você dar uma olhada aqui neste vídeo que está escrito frustrado. É o Ícaro. Opa! Ele queria chegar ao sol. Ele queria tocar no sol. Ele queria ser uma fênix. Mas isso lhe foi negado. E agora? A frustração, ela vai levar a pessoa a um estado em que ela vai buscar a extinção da sua dor, a extinção do seu dilema existencial. Ou você, psicanalista, vai auxiliar essa pessoa a conscientizar-se aonde que está o problema, ou então ela pode ser tomada por pensamentos autodestrutivos. Se não for autodestrutivos e suicidas, pode ser canalizado para a violência e até para a criminalidade. Tem que ser tratado? Tem que ser tratado. E você vai auxiliar essa pessoa. Sou o professor Rogério de Souza, esta aqui é a sua teoria psicanalítica e daqui a pouco a gente volta com a 6ª aula desta primeira parte da introdução à teoria psicanalítica.